espiritual e amadurecimento. O cristão precisa refletir nisso. Todo cristão precisa pensar como é que está o seu crescimento espiritual e o seu amadurecimento. Como o exemplo que deram aqui, logo nas primeiras mensagens, como uma planta que nasce, ela precisa ser cuidada, crescer, amadurecer e produzir frutos, né? Esse é um excelente modelo, um excelente exemplo de como devemos nos cuidar. Hoje vou falar sobre modelo e características para a transformação pessoal. Modelo e características para a transformação pessoal, transformação espiritual. Nós temos 3 pilares que sustentam a nossa fé. Assim, bem resumidamente, né? O que Jesus falou e fez, não é? O que os apóstolos falaram e fizeram, e o que as igrejas falavam e faziam, as igrejas do primeiro século, as igrejas de Cristo, a igreja da Bíblia, a igreja do Senhor. E eu estive buscando exemplo, modelo, né? O título que me deram foi para encontrar modelo. E aí, como você está pensando, eu também logo pensei logo de cara no modelo mais perfeito possível, que é Jesus, né? E fiquei pensando que as grandes qualidades de Jesus, a perfeição de Jesus, e eu poderia ficar falando só de Jesus aqui, seria ótimo mesmo, mas como a gente já tem falado bastante de Jesus, eu vou falar de Jesus em outras pessoas também, né? Da vida dessas pessoas em Jesus. E uma dessas pessoas é o próprio Paulo. Paulo afirma assim, olha, pode me imitar, porque eu imito Jesus. Por 2 vezes ele fala isso no capítulo 3, versículo 17, 1 Tessalonicenses, e em Coríntios 11, 1 ele também fala, irmãos, vocês podem me imitar, que eu sigo a Jesus, eu imito a Ele, e se você me imitar, você conseguirá crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente. Eu vejo assim que uma pessoa, para chegar a esse ponto, realmente era um homem amadurecido e crescido, sabia o que estava falando, não era orgulho, não era vaidade, era verdade. E como é que nós sabemos que isso é verdade? Acompanhando os fatos que ele viveu aqui nessa vida, na palavra dele. Seguir modelo, nós sempre queremos um modelo para seguir. É engraçado que a moda lança moda, né? A moda lança moda e volta aquela moda de novo antiga. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque existem modelos que não é bem aquilo lá não, que nós devemos seguir. A mídia coloca alguns modelos para nós que nós devemos tomar muito cuidado para seguir. A vida e o mundo seguem modelos distintos, modelos estranhos, e cada vez surgem mais modelos para ser seguido. E às vezes, como foi falado aqui semana passada, às vezes com a modernidade se exige que você se atualize. Se você não estiver seguindo o modelo atual, você está desatualizado, ultrapassado. E foi falado aqui, e eu concordo, e acredito que você também, que a palavra do Senhor, ela é o modelo perfeito para se seguir, para se orientar. Jesus é o modelo perfeito, eterno, para se seguir, para se analisar e colocar em nossa vida, e não fica ultrapassado nunca. Então, sabendo disso, vamos fazer uma leitura aqui de Tessalonicenses, e vamos acompanhar nessa reflexão de hoje, como a igreja pode ser modelo, ou qual modelo de igreja nós podemos seguir. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que percussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pessoal do som aí, eu estou ouvindo um eco, está me atrapalhando aqui. Então, eu posso falar assim? Tá, tudo bem? Acho que está mais baixo, talvez. Vamos lá. Bom, eu procurava modelo, né? E em Tessalonicenses eu achei essa igreja modelo. Uma igreja que imitou exatamente o que os apóstolos ensinaram, o que os discípulos ensinaram, e tiveram a coragem de colocar em prática esses ensinamentos. Paulo pregou aos Tessalonicenses, lá em Atos 17, começa a pregação para eles, em meio de uma tribulação, uma perseguição terrível. Paulo só conseguiu ficar em Tessalônica por 3 semanas, por 3 sábados ele arrazoava nas sinagogas com os judeus, e muitas pessoas puderam então acreditar, e por acreditar desenvolver a fé e se entregar a Cristo. Então começou lá a igreja. 3 semanas Paulo pregando, e aí ele foge de Tessalônica para Bereia, porque os judeus queriam matá-lo, porque não queriam que ele pregasse a respeito de Jesus e do Evangelho. E de Bereia, depois apesar que Bereia receberam eram mais nobres de Bereia, mesmo assim, os judeus de Tessalônica que estavam querendo matar ele, foram para lá tentar matar ele também, e ele foge para Atenas e depois para Coríntios. Enfim, Paulo estava numa tribulação terrível. O que mostra isso para nós, logo de cara? Que a palavra de Deus não vai mudar por causa da tribulação, que a igreja do Senhor não pode parar por causa das dificuldades, que as dificuldades, os sofrimentos, as dores, a pandemia, não pode parar a palavra do Senhor, e a mensagem salvadora do Evangelho tem que alcançar mais pessoas. Essa igreja, ela foi tão interessante. Paulo foi fugindo. Quando ele parou em Coríntios, ele ficou tão preocupado com a igreja, porque ele ficou lá só 3 semanas pregando. Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses mesmo, aqui nesse mesmo livro, capítulo 3. E ele manda Timóteo. Ele fala: eu vou ficar sozinho aqui em Coríntios, mas vai lá, Timóteo, vê como eles estão, eu estou tão preocupado. Olha, será que deu certo? Será que os irmãos estão na fé, na doutrina verdadeira, ou eles se perderam? Leia lá, capítulo 3, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Perdão, eu falei que estava em Coríntios, eu estava em Atenas. E enviamos, ele escreveu de Coríntios, mas ele foi para Atenas, tá? Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu,
e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós a vós outros. Então, a notícia que chegou para Paulo era uma notícia boa, maravilhosa. Timóteo volta para lá, Timóteo só vai encontrar ele em Coríntios. Tá? De Atenas ele ficou sozinho, volta Timóteo para Tessalônica, ele vai para Coríntios, fugindo, e aí ele encontra ele e fala: Timóteo, deu certo, cara, está tudo bem lá, eles estão bem. E aí Paulo escreve para eles dizendo como ele recebeu a notícia lá. A operosidade da vossa fé, no versículo 3 ele fala. Fé tem que ter obras. Tiago, meu irmão de Jesus, fala isso, que a fé sem obra é uma fé morta. E esses irmãos entenderam isso, que fé, não existe uma fé enigmática, uma fé como se fosse uma coisa, esqueci a palavra aqui, como se fosse só um sentimento. Puxa, como aquela pessoa tem fé. A fé, ela tem que ter obras. A obra da fé, a obra é o fruto da fé. Não que a obra vai te salvar, não é isso que eu estou falando. Jesus te salva pela tua fé, e por estar salvo em Cristo, a sua fé te leva a praticar as obras que Jesus ensinou. E aí nós temos ele como modelo. A operosidade da vossa fé e a benignação do vosso amor. A benignação do vosso amor aqui quando é um trabalho de exaustão, de um amor assim, que você dedicou tudo que você tinha, não faltou nada. Eles deram tudo que eles tinham por amor a Deus. Eles fizeram o que Paulo tinha ensinado para eles. E a firmeza da vossa esperança. Não é só uma esperança, é a firmeza da esperança. E qual é a esperança do crente em Deus? Qual é a esperança do cristão? A esperança é da vida eterna. E da vida eterna é da volta de Jesus. E Jesus vai voltar. Ele fala aqui nesse texto que nós lemos aqui no finalzinho, no capítulo do versículo 10, ele fala, esperando a volta do seu Filho amado. Então, ontem mesmo eu estava saindo daqui, um irmão falou, eu falei, se Jesus não voltar essa noite, amanhã nós vamos nos encontrar, se Deus der vida e saúde. Ele falou: rapaz, sabe que eu não penso muito nisso? Eu falei: rapaz, eu penso nisso tantas vezes. E eu queria dar um conselho para todos vocês, para todos nós, o conselho da Bíblia. Pense nisso todos os dias. Jesus vai voltar, a igreja do Senhor vai ser levada, a igreja do Senhor estará com Ele. O Espírito Santo que habita em nós, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como diz Romanos. E a nossa conduta nessa terra vai mostrar do que somos feitos. E não são nos dias bons não, gente. É nos dias de aflição, nos dias de tribulação, nos dias de dor, nos dias de sofrimento, é que nós vamos responder nas atitudes como é que nós somos filhos de Deus. E daí o nosso espírito vai testemunhar com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Paulo estava dizendo para eles, a notícia que chegou aqui é boa, vocês estão em Cristo, graças a Deus, e Deus seja louvado por isso. Era isso que Paulo estava dizendo para eles, e escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para quê? Para que nós hoje pudéssemos ver um modelo de igreja. Gente, a igreja tem que ser modelo nessa sociedade, nesse bairro, nessa região, nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. A igreja tem que ter modelo, porque o mundo jaz no maligno e anda de qualquer jeito. Anda de qualquer jeito, faz o que quer. Haja visto as ideologias que são implantadas em nossas cabeças hoje, até na escola, que vai contra Deus, contra a ética, contra a moral. Estou falando isso e correndo o risco de ser processado. Mas estou falando que a Bíblia diz a maneira que nós devemos servir a Deus. E é essa ética, essa moral que o cristão tem que servir, independente de modernismo. De filosofias, que a Bíblia chama de filosofias vãs, ou seja, não tem valor nenhum para Deus.
O que tem valor para Deus é o amor, a fé e a esperança. São 3 coisas que ele aborda nesse momento. Se vocês viram aqui, que ele fala da fé, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da viva e da firme esperança. Fé, esperança e amor. E nós sabemos que Coríntios, capítulo 13, fala que o maior de todos é o amor. Jesus falou, meus discípulos serão conhecidos pelo amor com que vocês vão se amar a Deus e amar vocês, um ao outro. Ele fala assim no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo estava dizendo, olha, não foram as minhas habilidades e não foram a minha eloquência, a minha firmeza de falar. Isso é poder de Deus. E foi mesmo, gente, poder de Deus assim, miraculoso mesmo. 3 semanas, Paulo pregou 3 sábados, e aqueles irmãos, uma multidão creu nele. Depois dá para vocês verem lá em Atos 17. Não muitas mulheres, e não poucas mulheres também, de grande posição inclusive, da sociedade, que creram em Jesus através da pregação de Paulo, mas pelo poder do Espírito Santo. Por que Paulo estava falando isso? Porque ele estava tirando toda a honra e glória dele, colocando toda a honra e glória em Deus, e mostrando para eles o que o Espírito Santo faz. Eu gostei da aula de hoje, me deu mais clareza de como age o Espírito Santo em nossa vida, de como ele é importante, de como ele é Deus, de como nós precisamos lembrar que nós temos ele dentro de nós. E se você não tem ainda, porque não se entregou a Deus e não nasceu de novo, o tempo de Deus se chama hoje. É hoje que se resolve essas coisas. Essa igreja era modelo, de imitadores passaram a ser modelo. Ele segue o texto dizendo assim, versículo 7, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, agora já estava repercutindo além. Então, não era uma fé só de sentimento, era uma fé operosa mesmo, era praticante. Não era um amor de gostar, era um amor de uma abnegação total, de amor, de exaustão de amar mesmo, de você amar e servir a Deus, de ficar cansado. Sabe quando você faz as coisas para Deus, chega aquele dia, está cansado, e você fala, eu estou morto, cansado, mas que bom, eu pude fazer o que agradava a Deus, hoje foi ótimo. O contrário também é verdadeiro, quando a gente pisa na bola, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que agrada a Deus, e não faz, quando a gente peca, sabendo que aquilo é pecado, a gente chega no final do dia cansado, exaurido, e vai deitar e fala, oh meu Deus do céu, só pela misericórdia divina mesmo, não é? Eu pisei na bola hoje o dia inteiro, Senhor, e fiz porque eu quis fazer. Aí se Deus te der vida e sabedoria para você se arrepender, glória a Deus por isso, porque nós somos fracos, e às vezes acontece isso com a gente, mas se nós imitarmos o modelo certo, nós vamos chegar cansado no final do dia, e dar graças a Deus, eu estou cansado, Pai, muito, até com dor nas costas, dor no braço, a gente vai envelhecendo, dói tudo, né? Imagina Paulo apanhando, problema no olho, problema para andar, já de idade, tendo que viajar, às vezes a pé, às vezes de navio. Que exemplo, um homem igual a nós, de carne e sangue mesmo, que exemplo, que maravilha. Quando ele fala que repercutiu a fé dos nossos irmãos de Tessalônica, ela repercutiu como um eco, sabe? Igual eu estava dando aquela hora, assim, um eco, ela repetia assim, ó, ia longe, e as pessoas ouviam a mesma coisa, aquela igreja, ela era uma igreja conhecida pelo amor com que tinham para Deus, e o amor com que tinham para as pessoas. Não era uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita na Bíblia, a gente lê cada uma delas, essa que era um exemplo, Paulo ainda vai corrigir eles, mais para frente, em alguns assuntos. Mas aqui o exemplo vale a pena, que a gente pode aprender muito. E eles aprenderam o que Paulo ensinou. E o que fez a diferença para eles foi a palavra de Deus.
Eles receberam a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Não foi um ensino de Paulo, o homem Paulo, mas o ensino de Jesus Cristo. Hoje em dia, muitas igrejas estão carentes de uma única coisa, a palavra de Deus, verdadeiramente a palavra de Deus. Nós não podemos inventar uma maneira de seguir a Deus. Essa maneira já foi inventada por Jesus Cristo. E quando nós identificarmos qualquer uma que seja dentre nós, nós precisamos parar e voltar para a palavra do Senhor, porque ela vai nos julgar no final. A palavra que Jesus disse, Jesus vai nos julgar através da palavra dele. Então nós precisamos ficar firmes nela. Paulo diz ainda que não era necessário acrescentar mais nada no tocante ao amor que eles tinham a Deus, a fé operosa e a pregação da palavra. Eles estavam como exemplo mesmo. Você já pensou, gente, a Igreja de Cristo, Londrina Leste, ser modelo? Rapaz, parece até meio prepotente falar isso, né? Porque a nossa cabeça sempre pensa nas coisas aqui da terra. Mas sabe o que Deus espera dessa igreja, dessa congregação aqui? Nada mais, nada menos que esperava de Tessalônica. Que seja modelo. E a igreja, nós sabemos, é você, não é o prédio. Aonde você vai, o que você faz, o que você fala, o que você planeja. Você é a igreja. Lá você representa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso. No versículo 9, continuando, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Tessalônica é uma cidade grega, com a influência dos gregos, cheio de idolatria. Você sabe que até hoje tem lá, né, o Monte Olímpico, e os deuses gregos, né, até os deuses gregos eram bonitões. Fala-se que os Zeus, quando ele balançava sua cabeleira bonitona lá, até a terra tremia. Então, eles adoravam deuses que não eram Deus. Os gregos até hoje têm, e tem a mitologia grega, vem dessa mesma adoração que tinha lá. Então eles se converteram do que para quem? E para quê? Se converteram da idolatria para um Deus, para o Deus vivo e verdadeiro. É para isso que nós estamos aqui. A igreja vai se convertendo. Se converter é mudar a direção. Eles estavam indo por uma direção. Quando ouviram a palavra de Deus, eles se converteram. E se converteram a Deus vivo e verdadeiro. Por que ele fala Deus vivo e verdadeiro? Porque os outros deuses não eram deuses, e muito menos vivos. Estavam todos mortinhos. Não podiam fazer nada, muito menos salvá-los. Eles estavam enganados. E finalizando, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero dizer para vocês que existe uma ira vindoura. O Alex pegou um pouquinho hoje e falou disso. Existe uma ira vindoura. A ira de Deus não é como nós achamos que é. Nós humanos achamos que ira é raiva. É um sentimento ruim. É uma maldade. Na verdade, a ira de Deus tem a ver com a justiça de Deus e tem a ver com a ira de Deus contra o mal, contra aquilo que é mal. Então, contra isso Deus vai agir. E será naquele último dia. Naquele último dia, quando Jesus voltar, diz a Bíblia que ele não porá os pés no chão. Primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo e subirão com ele nas nuvens. E em seguida nós, se estivermos vivos, se for hoje, seremos transformados num corpo perfeito e estaremos com ele nas nuvens. E aqueles que não tiveram a obediência, o que resta é o lago de fogo, condenação eterna. Assim como tem a salvação eterna, tem a condenação eterna. E é esses exemplos de igreja, como a Tessalônica, de homens como Paulo, como Timóteo, como tantos outros que a gente pode citar aqui, que nós temos que ter em mente, para que a gente possa copiar, replicar isso em nossas vidas, e ajudar os irmãos que não estão vivendo de maneira, possamos exortar com amor
e convidar o irmão a voltar para Cristo, a andar no caminho do Senhor, para que ele não venha se perder, para que o trabalho que Deus teve através dos apóstolos, da pregação do Evangelho, não seja em vão na vida deles, e muito menos na nossa. Cristo vai voltar, e sabe como nós devemos aguardar essa segunda vinda? Com alegria, não com medo. Medo é para os desobedientes, alegria para aqueles que estão em Cristo. É assim que Deus espera, é esse modelo, são essas características que Deus espera de um cristão, e é isso que Ele espera de mim, e espera de você. O livramento da igreja, da ira de Deus, é por causa de Jesus Cristo, o sangue dele derramado naquela cruz, mas é para a igreja de Cristo verdadeira, que continua crescendo e se transformando no modelo ideal, para que as pessoas olhem para a igreja e sintam vontade de estar junto, de ver que esse é um povo que se ama, que ama a Deus acima de qualquer coisa. Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos ajude, que nós possamos imitar os modelos certos. Cuidado com os modelos moderninhos que tem aí, cuidado, fiquem firmes na palavra do Senhor, é isso que vale a pena. Tem muito mais coisa para falar, o tempo acabou, acho que está bom para hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar, vamos para casa.